Boa noite, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, entrando ao vivo aqui com vocês mais uma vez, o Corpo Sente, pra gente ir conversando aí, vendo algumas dúvidas que vão surgindo no decorrer da semana e trazendo aí um conteúdo pra gente poder, com certeza, ir aprendendo cada vez mais. A gente está ao vivo aqui tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Boa noite para quem estiver entrando. E o que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês é realmente a importância de compreendermos as causas emocionais e principalmente as causas emocionais associadas quando a gente entende que os problemas de saúde eles se identificam claramente com um comportamento que a gente vem trazendo muitas vezes arraigado, às vezes imperceptível, porém, quando a gente percebe qual é o ponto que a gente pode realmente alterar um padrão repetitivo de comportamento, a gente vai sem dúvida nenhuma acionar aí uma das fontes principais daquilo que faz com que realmente a gente manifeste no corpo físico algo que realmente não está legal. É desafiador muitas vezes a gente lidar com isso, porque pode trazer à tona aí situações muitas vezes de um passado, muitas vezes de uma situação que, caramba, eu já não queria mais ver isso, prestar atenção nesses detalhes e falar sobre, às vezes, sentimentos ou situações que vivemos no passado, podemos sim entrar em contato com fatores aí que podem até mesmo trazer outras situações, como ter que mexer num sistema, ter que mexer numa origem, numa situação familiar, ter que provocar alguma conversa ou um diálogo que muitas vezes pode não ser tão agradável. Porém, se realmente eu quero encontrar e resolver aquela desconforto que eu venho trazendo há tanto tempo, somatizando no meu corpo físico, realmente eu vou precisar estar aberto e me permitir desenvolver esse caminhar, vamos colocar dessa forma. Tem 5 comportamentos básicos assim que levam sim a gente a adoecer. E esses comportamentos, muitas vezes, eles fazem com que a gente entre em contato com o melhor e com o pior da gente mesmo. Um deles é quando a gente entra num papel muito profundo de vítima, né? A gente acaba entrando aí num papel de sofrimento. E quando se diz que o sofrimento é opcional, a dor é inevitável, mas o sofrimento opcional é bem o fator que a gente precisa trazer à consciência e perceber que aquele papel de para mim as coisas não estão dando certo, comigo tudo é muito difícil, porque sempre eu saio prejudicado numa situação, para mim as coisas são demoradas e o meu relacionamento nunca funciona, nada dá certo para mim. Eu fico num círculo, né, vicioso assim de falas que vai alimentando cada vez mais e eu vou sofrendo, eu vou deixando aquele sofrimento cada vez mais intenso. Isso é um comportamento, porque é uma escolha. A partir do momento que eu decido olhar o que eu posso realmente mexer e mudar para sair daquela situação, eu vou conseguir dar início aí a algo que vai realmente fazer com que eu acesse as causas daquilo que faz com que o meu corpo físico venha somatizando aí, muitas vezes um desconforto, até mesmo uma doença crônica ou não, ou uma patologia mais severa, vamos dizer assim. Outro comportamento é a culpa. A culpa ela é muito cruel, porque faz com que muitas vezes aquele sentimento de culpa por algo que você talvez nem tenha feito, faz com que você entre num caminho de submissão. E essa submissão faz com que você vá lá mais uma vez e continue
passando a mão na cabeça, resolvendo tudo para todo mundo, querendo agradar todo mundo, muitas vezes por um sentimento que você mesmo vem criando dessa culpabilidade. A culpa ela é terrível, porque a gente precisa entender o que me levou a atrair uma situação e por que eu agi daquela forma, para realmente eu não entrar nessa culpabilidade aí, e quando você menos percebe, você está num sentimento de inferioridade, e isso também sim vai levar a adoecer. Um outro ponto é o negativismo, é o foco no problema, em vez de ter o foco na solução, o pessimismo eterno. A gente vive aí muitas vezes com uma situação e um vai levar o outro, né? Se a gente for percebendo todos esses caminhos, eles vão se entrelaçando. E o negativismo é realmente eu ficar olhando tudo aquilo que eu estou perdendo. Então, se eu tenho um problema de limitação, algo que é alguma dor ou algum desconforto que me limita, eu fico mais focado no que eu estou deixando de fazer, no que começar a buscar a solução e ver a melhor forma de eu lidar com aquele momento em que eu encontro a certa limitação. Porque em toda questão a gente vai conseguir encontrar algo que nos faça aprender algo diferente, algo novo, algo positivo. E o olhar na solução, quanto mais eu buscar solução para as minhas realidades, para os meus desconfortos, mais eu vou encontrar a saída e poder sim acessar muitas vezes aí a causa da minha somatização. Outro ponto é a dependência ou codependência, né? Toda vez que a gente se torna dependente, a gente vai criando âncoras, a gente vai deixando de desenvolver a nossa capacidade, a nossa habilidade. E isso sim vai nos colocando cada vez mais acomodados. E toda acomodação, se a gente parar para pensar, ela vai gerar bloqueios no nosso inconsciente, vamos dizer assim, e esse inconsciente vai manifestar de uma forma física. Então eu preciso entender qual é a dependência, o que me faz ser dependente e buscar sim as habilidades e competências que vão fazer com que eu desenvolva aquele recurso em que eu acredito que eu não consiga, porque a capacidade todos nós temos sempre, de uma forma ou de outra. O que temos é essa zona de conforto que faz com que tem alguém que faça por mim, então para que eu vou atrás? Essa codependência ou dependência, seja ela no setor que for, também pode sim desencadear comportamentos, e esses comportamentos vão te levar a uma somatização, a uma doença, ou alguma dor, ou algum desconforto. E por último, talvez aí uma das mais sérias, que às vezes a gente mascara e nem percebe, é a própria mentira. A mentira, ela vai criando máscaras, ela vai criando um joguinho, porque todos esses comportamentos que eu estou colocando são jogos de manipulação. No fundo é isso. É uma forma assim de buscarmos sempre alguma vantagem, e a mentira é uma delas. E quando uma pessoa que começa a fazer pequenas mentirinhas, quando ela vê, ela está vivendo num mundo onde ela acredita de alguma forma. E esse mundo é muito traiçoeiro, porque ela vai atrair justamente pessoas que vão fazer o mesmo com ela. E às vezes a gente faz pequenas mentiras brancas, vamos dizer assim, como se fosse possível, né? Mas é algo sim. Vamos colocar uma forma tão besta, mas só pra gente ter ideia como a gente, sem perceber, faz algumas coisinhas assim. É o famoso aquele telefonema, telemarketing em casa, chato pra caramba, e atende o telefone, né? Você pede pro teu filho falar, não, fala que eu não tô. É muito mais fácil falar, olha, fala que eu não quero atender agora e numa outra oportunidade eu entro em contato, talvez fosse o melhor caminho, mas não. Sem perceber a gente chega e acaba numa forma rápida de lidar com o problema. Fala que eu não tô. E se a criança ela é pequena, muitas vezes ela vai até ser muito sincera, né? Vai pegar o telefone e falar assim, minha mãe mandou dizer que ela não tá. Isso já aconteceu, já vi acontecendo também. E sem perceber a gente acaba ensinando também as pessoas próximas, e às vezes
crianças, ou que é uma mentirinha de vez em quando não vai fazer mal nenhum. Será que não? Com o passar do tempo, isso pode se tornar cada vez maior, né? Então, os 5 comportamentos aí, que hoje, numa outra oportunidade, a gente aprofunda mais especificamente em cada um, que há muito que ser dito aí, conversado sobre cada um desses comportamentos. E de que maneira realmente a gente pode ir mexendo nisso. Mas o importante é a gente perceber que esses, né, o papel de vítima, ou alimentar o sofrimento, ou se culpar por tudo, viver numa eterna culpabilidade aí, entrando num caminho de inferioridade, de submissão, o alimentar o negativismo, o pessimismo, colocando foco sempre no problema, em vez de encontrar e buscar solução, recursos, habilidades que eu possa assim desenvolver para lidar com determinada situação. Isso tudo vai gerando na gente comportamentos, e comportamentos repetitivos. E toda situação de desconforto que vira uma somatização, que vira uma dor ou vira até mesmo uma doença, ela vem muitas vezes de um padrão repetitivo, que a gente no dia a dia, na rotina, de alguma forma a gente pode até ter consciência, mas tem o desafio aí de lidar sim com a vulnerabilidade, com aquilo que pode muitas vezes nos expor, acredito hoje que muito mais expor para nós mesmos, né? Porque a hora que a gente se olha de frente, se olha no espelho e percebe quais são os pontos, o que a gente precisa realmente mexer, sabe que vai às vezes precisar fazer um esforço e alterar muitas vezes uma rotina de uma forma geral. Então esse daí é um dos pontos, né, que eu queria hoje trazer para vocês, e colocar aí uma técnica, né, uma forma sim da gente poder lidar de uma forma mais rápida aí com qualquer desconforto que a gente venha a ter, né. Uma das maneiras sempre que você tiver um problema físico, tá, é você procurar uma causa principalmente mental, e vá buscar na sua vida de uma forma geral, principalmente assuntos. Eu vou dar algumas dicas assim do que seria um padrão, baseado numa escritora que eu admiro muito e estudo muito a forma como ela sempre colocou, e muitos dos estudos e dos métodos que usamos no Instituto de Reprogramação Consciente e ela tem, né, um método que você pode curar a sua vida, e ao mesmo tempo ela desenvolveu aí pela própria doença que ela teve, né? Ela, quando percebeu, ela teve um câncer, né, na questão, na parte feminina dela, né, no útero, e era um câncer já maligno, e na hora ela começou a buscar de todas as formas o que poderia ter levado, qual comportamento, e ela viu que era um padrão mental que ela trazia, porque ela não teve, depois, né, de um tempo ela conseguiu relatar isso, em que ela aos 5 anos de idade havia sido abusada, e aquele padrão, aquele medo, aquele receio, aquela revolta interna dela foi gerando sim bloqueios, e com essa experiência de vida dela, ela foi buscar formas de se curar e poder ajudar muitas outras pessoas. Então ela é uma grande referência sim, né? Tanto para trazer aí pra gente alguns padrões relacionados às causas emocionais de dores físicas que a gente possa vir somatizando ao longo do tempo. Então, quando a gente tiver alguma forma mental ou buscar um padrão mental em que a gente possa assim encontrar uma causa, uma das perguntas que você pode fazer é: quais seriam os pensamentos que criaram isso em mim? Se você se questiona dessa forma, por que eu tenho essa dor? Quais foram os pensamentos que fizeram com que eu criasse? Ah, mas eu criei essa dor em mim? Autorresponsabilidade. O corpo, ele sente, ele fala com a gente. Essa dor não está aí simplesmente porque você merece sofrer, em hipótese alguma, né? Somos todos assim seres iluminados e em busca sempre de uma evolução, e a gente precisa às vezes ter um olhar mais profundo com a gente mesmo.
Então, olhar para isso, né? Qual seria os pensamentos que criaram isso em mim? Aonde foi que eu permiti que, por exemplo, né, quando a gente falou num outro vídeo sobre as alergias, né? Elas estão sempre associadas à irritação com outras pessoas, uma forma de eu querer afastar os outros de mim, com os espirros, inconscientemente, porque eu estou incomodado com algo do meu ambiente. Se eu paro para olhar disso e aceito esses pensamentos, eu começo a ter já um passo para acolher aquela dor que está em mim e falar, tudo bem, vem cá, eu sei por que você está aí. Realmente eu me irrito muito com as pessoas. Agora, o que eu preciso fazer? A solução é outra coisa, o mexer nesse comportamento é um papo para outra ocasião. A questão para eu diminuir o desconforto, o fato apenas de eu acessar isso e falar, caramba, tem a ver realmente, é algo que eu me irrito mesmo. Eu passo a repetir comigo, eu estou disposto, e a hora que eu falo para mim, eu estou disposto a soltar esse padrão da minha consciência. Eu estou disposto a mudar essa condição. Eu estou disposto a soltar, a desapegar disso que eu faço com que o tempo todo fique voltando para mim. E eu repito isso em pensamento várias vezes, principalmente quando eu percebo esse padrão de pensamento. E logo em seguida, eu agrego um novo padrão. Eu coloco uma outra forma, um pensamento positivo, uma afirmação positiva em relação àquele mesmo pensamento. Isso é uma maneira, uma técnica. Funciona, teste. No momento em que você tiver saber do padrão, né? Eu vou dar algumas dicas assim, depois eu vou deixar aqui escrito para vocês, né? Baseado sim nos padrões aí que a Luz e Rei nos presenteia. Alergias, né? Ela tem a ver com essas irritações. A anemia, ela está assim relacionada, por exemplo, à falta de confiança em si mesmo. O sangue, ele tem tudo a ver com vida. E as pessoas que vão perdendo um pouco aí dessa vitalidade podem desenvolver uma anemia. Anemia profunda é como se a pessoa está sem aquela alegria de viver. E eu preciso entender no meu pensamento que eu trouxe isso para mim. Doenças respiratórias, elas estão associadas a pessoas que estão sempre desesperadas, né? Correndo atrás de algo como se nada fosse dar tempo de realizar. Dá aquela falta de ar. É como se a ansiedade, né? Eu nunca vou ter tempo de realizar aquilo que eu preciso. Então assim, tem várias doenças, eu vou deixar algumas outras aqui para vocês lerem depois, e vou colocar qual seria uma causa emocional e um novo padrão de comportamento. Lembrando mais uma vez, qual técnica é essa? Eu vou buscar dentro de mim, principalmente, qual é o pensamento, qual é a pergunta que eu faço, qual seria o pensamento que criou isso em mim? Se eu olho aquele padrão de comportamento, qual o pensamento que eu venho realmente projetando e alimentando o tempo todo, para que eu permita que essa somatização aconteça no meu corpo. Em seguida disso, eu decido, eu falo para mim, eu estou disposto a soltar isso, eu estou disposto a soltar o padrão que a minha consciência vem crescendo e alimentando nesse sentido. Eu quero criar um novo padrão de pensamento. E nisso eu entro sim, tem algumas frases que eu vou deixar prontas também para vocês, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Eu coloco dentro de um texto para quem está assistindo a gente. E eu olhar aquele padrão e eu afirmar aquilo várias vezes. A nossa mente, ela é modelável, ela é moldável. A neurociência explica isso hoje com uma qualidade muito rica, provando cada vez mais a capacidade que temos de cocriar, sim. Isso a física quântica também vem explicando, vem provando cada vez mais o quanto nós somos capazes de, com o nosso pensamento, criar uma realidade diferente. É fácil? Claro que não.
precisa de persistência, precisa de determinação, precisa de vontade, precisa acreditar, precisa, acima de tudo, ter certeza. Porque a partir do momento que eu começo a mandar esse novo comando, o meu corpo ele vai exigir de mim coerência. Então, se eu penso uma coisa, eu falo essa coisa, mas tenho uma atitude diferente daquele novo padrão que eu estou fazendo, daquele novo padrão que eu estou colocando, algo dá bug no sistema. Esse é o caminho que a gente precisa muitas vezes buscar esses recursos aí e habilidades para a gente poder cada vez mais ter controle do nosso corpo. E o principal aí, quando a gente fala o corpo sente, realmente é ouvir o que está por trás, agradecer aquela dor, porque há algo ali atrás querendo falar comigo. E eu preciso sim aceitar e olhar cada vez mais com gratidão a oportunidade que eu tenho muitas vezes de mexer numa pecinha do meu quebra-cabeça que vai mudar completamente a minha vida de várias formas, em várias áreas dela. E é passo a passo. E hoje era isso que eu queria colocar para vocês. Deixar essa técnica, vou deixar ela escrita também. E agradecer a oportunidade mais uma vez de compartilhar aí um pouco desse conhecimento. Peço muito mesmo, vou continuar repetindo isso, perguntem, coloquem algumas dúvidas relacionado até mesmo a algum padrão de comportamento, algum sintoma que você tenha, que isso traz aí uma forma da gente interagindo cada vez mais de uma forma direta, para que a gente vá se conhecendo mais, porque realmente quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem a capacidade de desenvolver recursos, de corrigir muitas vezes situações, e essas correções elas são extremamente benéficas, porque nada está certo e errado. Tudo que a gente vive e colhe são resultados. Quando a gente se permite, vamos dizer entre aspas, esse erro, tudo começa a ficar mais leve, porque eu começo a ver resultados. Eu começo a ver situações que eu posso corrigir. Quando a gente dá o exemplo de Thomas Edison, quantas vezes ele repetiu o projeto dele até que realmente ele conseguisse criar a energia, a lâmpada. E foi inúmeras tentativas. E isso acontece com a gente. Então, muitas vezes é ter esse olhar e vou usar a palavra humildade, porque é isso que muitas vezes a gente precisa, de saber que é olhar um pouquinho só ali para trás e falar, caramba, é só eu corrigir aquilo, corrigir aquela fala, corrigir aquele gesto, corrigir aquele comportamento, corrigir aquele pensamento, que tudo vai fluir de uma forma diferente, tanto para minha questão de desenvolvimento mental, para o meu desenvolvimento emocional e para o meu corpo físico. E é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. A semana que vem a gente volta aqui. O Instituto, a gente do Corpo Sente, ele está dentro do Instituto de Reprogramação Consciente. E é um trabalho aí que a gente já vem desenvolvendo há mais de 5 anos em relação a essas dores emocionais, as dores emocionais que provocam dores físicas, desconfortos, e principalmente qual comportamento que está associado a isso. É uma forma sim da gente olhar e buscar aí as formas comportamentais, porque os comportamentos são visíveis, o nosso inconsciente não. O nosso inconsciente manifesta-se através desses comportamentos, e é aí que se encontra muitas vezes a chave e a raiz verdadeira do nosso problema, da nossa dor, do nosso desconforto e muitas vezes da nossa doença que vem sendo arrastada aí por tanto tempo. Então, um grande beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê quinta-feira que vem, se Deus quiser. Gratidão!